Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e meus amiguinhos, vamos falar sobre Gotham Central hoje. Para mim, uma das melhores séries de quadrinhos envolvendo o universo do morcego. Se você nunca leu, tem que ler. Desculpa, eu sei que é um saco falar esse negócio, tem que ler algo e tudo mais, mas aqui não tem o que falar, meus amigos. Tem que ler. Não quero saber. Tem que ler. Trabalho escrito pelo Ed Brubaker, Greg Rucka com os desenhos do Michael Lark e a maioria das edições. Tem um total de 40 edições lançadas nos Estados Unidos, já foi lançado umas 3, 4 vezes aqui no Brasil. E é o seguinte, hoje eu venho falar sobre a versão que a editora Eagle Moss lançou aqui em nossa terrinha. Que eu, vou ser bem honesto, eu estava meio que ignorando essa versão aí da editora Eagle Moss. Porque eu já tinha a versão da editora Panini, inclusive da versão lá da DC Especial, que foi o primeiro lançamento. Depois eu comprei o de capa dura, porque eu gostei do formato, design gráfico e etc. E pra mim, tá bom, né? Inclusive as edições da Eagle Moss são caras, né? São R$150 cada edição, porque eles fazem parte daquela coleção de sagas definitivas. Então eu acabei, olha, vou ignorar porque realmente não dá pra gastar tanto dinheiro neste quadrinho especificamente, num formato, né, no acabamento gráfico que não me chamava muito a atenção. Mas, recentemente surgiu uma promoção lá na Amazon de leve 3 itens por R$50, itens selecionados. E esses encadenados apareceram nessa coleção, ou seja, cada encadenado saiu por 20 e poucos reais, 30 e poucos reais, uma coisa assim. Aí eu falei, vamos pegar uma edição pra ver qual que é o lance aí. Já que eu coleciono Batman, que eu tenho essa pira de ter a mesma história de várias maneiras publicadas aqui no Brasil, né, que a galera até me critica por causa disso, eu falei, vou dar uma olhada, né, que se dane. Até porque a história é muito boa, então também não é como se eu estivesse aí pegando uma história que é muito ruim, né. E eu acabei pegando essa edição aqui, a edição número 3 da coleção, né, é uma coleção em encadenados de 4 partes, pela Panini e pela Eagle Moss, e fui dar uma olhada então nessa edição. E pasmem, essa história aqui, ou melhor, este encadenado da editora Eagle Moss tem mais histórias que a versão da editora Panini. Histórias inéditas no Brasil. Você pode estar me perguntando como assim a Panini deixou alguma coisa de fora, não publicou histórias do Gotham Central, mas tá lá, são 40 versões, 40 edições, tá tudo nos encadenados da editora. E sim, a editora Panini publicou tudo que envolve Gotham Central. Mas a Eagle Moss trouxe um atrativo de uma personagem importante para essa trama aqui, que foram publicadas em outras histórias, em outras revistas, dando mais contexto e envolvendo a personagem chamada Josie Mack. E é aí que tá o segredo da parada. Então dentro dessa promoção aí do leve 3 por R$50, acabei indo atrás das encadenadas da editora Eagle Moss. Não tenho a última edição, porque essa não entrou na promoção, então essa eu vou ter que esperar pra pegar, quem sabe. Mas eu fui dar uma comparada então nessas duas versões aqui, da editora Eagle Moss e da editora Panini. E assim, elas têm os seus diferenciais na questão da publicação, né, do conteúdo aqui, do encadernado especificamente. Você vai ver diferença na questão do papel, a gramatura do papel que da edição da editora Eagle Moss é melhor, né, mais grosso em comparação à da versão da Panini. Estranhamente a edição da editora Eagle Moss é menor que da editora Panini, não sei se vocês conseguem ver, mas ela é um pouquinho abaixo ali, né, na questão da altura. Que, assim, não faz diferença para a história, na verdade, né? Mas, para quem é mais purista nesse sentido, é uma coisa a se destacar. No que tange aos extras, tanto os encadenados da Panini quanto da Eagle Moss não tem quase nada de extras. A primeira edição que traz alguns esboços do Michael Lark sobre os personagens, mas nas duas versões conta esse detalhe. Antes de começar cada encadenado, as duas editoras fazem um resumo da história até então, colocam alguns personagens, tem uma diferença da maneira editorialmente como é colocada essas informações. Enquanto a editora Panini coloca uma versão mais parecida com o que é o encadernado lançado lá fora, a Eagle Moss coloca a sua própria versão ali editorialmente falando, né, para contar, ou melhor, destacar os personagens e o resumo da história até então. Tem uma diferença que eu percebi que é na verdade no segundo encadernado, que é especificamente no arco não resolvido, que nós temos o Bullock aparecendo lá e ajudando os policiais, tendo toda uma treta, inclusive um belíssimo arco, né? Na verdade aqui a história não é boa em Gotham Central, essa é a verdade. Mas na publicação original lá nos Estados Unidos, na revista mensal mesmo, toda a edição começava com previamente, tal qual, por exemplo, essas séries policiais ou série de televisão lá dos Estados Unidos, onde nós temos então uma página com 8 quadros, né, uma grade com 8 quadros, mostrando cada quadro o que aconteceu na edição anterior, fazendo um resumo basicamente, mas dava esse aspecto de série policial
e coisas nesse sentido. No encadernado da Panini não tem essas páginas, porque eles seguiram o material original, e como você já está lendo o encadernado ali com os capítulos certinho, você não precisa colocar um anteriormente. Mas a editora Eagle Moss manteve ali o padrão original, né? Manteve a publicação original e trouxe essas páginas também. Além disso, obviamente, tem a questão da lombada, né? Que a lombadinha aqui da editora Panini é dessa maneira, quando você forma a coleção inteira, sendo que a editora Eagle Moss coloca aquela lombada que é para formar lá todos os universos da DC e coisas nesse sentido. É uma coisa de menos, uma coisa menor, isso aí até entra naquela brincadeira, barra sacanagem, barra provocação, barra qualquer outra coisa, que é o lombadeiro, né? Pô, qual que é o problema da lombada? Você vai ler o quadrinho ou você vai só colocar na estante para fazer como se fosse um troféu? Enfim, tem esses detalhes aí dentro das redes sociais hoje em dia, do tal do lombadeiro, não sei o que e tudo mais, várias discussões. Galera bem desequilibrada para falar sobre esse assunto, verdade é essa, né? Ou é xingamento aí, a troca de porradaria, é troca de ofensa, é a internet, né? A internet gosta de ofender um ao outro. Mas de qualquer maneira, meus amigos, eu acredito também essa questão do detalhe lombada seja de menos, o importante é você ler o material. Inclusive, uma coisa que eu vou destacar aqui para você, antes de eu entrar aqui no que você também tá esperando aí, que quais são essas histórias aí originais, né? Ou melhor, essas histórias inéditas que não tem na coleção da editora Panini. Independente de qual é a melhor versão ou não, o importante é você ler a obra, você ir atrás. Porque realmente Gotham Central para mim é uma joia rara envolvendo os quadrinhos da DC. Eu, de novo, vou reforçar aqui, leia esta parada, pelo amor de Deus. Os vídeos que eu faço sobre Gotham Central são os que são menos vistos pelas pessoas, porque não gera muito interesse, talvez o enredo, a temática não pode ser tão atrativo para o público, mas para mim são quadrinhos fenomenais, né, ali dos anos 2000, então vá atrás. Se você achar uma versão barata para ti, aí, independente de qual seja, inclusive se você puder misturar as coleções, misture, etc, mas leia esta parada, certo? Mas o que tem de inédito, então, na coleção da Eagle Moss são os encadernados 3 e 4, que trazem as histórias da Detective Comics 763 até 772. Nesses encadernados, ou nessas edições de Detective Comics, além da história principal, nós temos histórias backup, uma segunda história focada na personagem Josie Mack, inclusive a primeira aparição dela, escrita pelo Judd Winick, com os desenhos do Cliff Chiang. Cliff Chiang, inclusive, hoje em dia está fazendo uma minissérie da Mulher Gato, do selo DC Black Label, que mostra a Mulher Gato lá do Ed Brubaker no futuro. Mas voltando aqui, essas histórias basicamente situam então para o leitor quem é essa personagem Josie Mack, que dentro de Gotham Central teria um papel muito importante sendo a nova parceira do Marcus Driver. E existe todo um mistério em relação a ela, né? Então essa história do Judd Winick, além de apresentar essa personagem, acaba mostrando um background bem grande dela, dos problemas que ela teve na polícia, por que ela foi transferida para a seção de homicídios ou de casos extraordinários e coisas nesse sentido. Então é um bom quadrinho para você se situar envolvendo a personagem. São histórias legais. Eu cheguei até a fazer um vídeo no canal aqui antes de Gotham Central situando essas histórias aí backup de Detective Comics. Então a Josie Mack não é uma criação do Brubaker, do Lark e do Rucka para Gotham Central. Na verdade é uma criação do Winick lá em Detective Comics. Então são histórias importantes. A editora Panini nunca publicou essas histórias, só realmente Eagle Moss essa coleção. E até então eu nunca tinha me dado por ciente que isso tinha acontecido no Brasil. Eu achava que essas histórias eram inéditas e ponto. Quando eu fui atrás dessa edição que eu vi que tinha, aí eu pesquisei um pouquinho mais da edição da Eagle Moss e vi então que a edição número 3 e 4 trazem essas histórias inéditas. A edição 4 não tenho ainda, não consegui achar por um preço que fosse mais camarada, mas quem sabe um dia. A edição número 3 da Eagle Moss publica então a Detective Comics 763 até 769 e a edição número 4 publica a Detective Comics 770 até 772. Só as histórias backup, tá? Não é também a história principal, é bom pontuar isso. Antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo, bem como comentar, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo no canal, se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Então, no fim das contas, a coleção da Eagle Moss aqui acaba sendo mais atrativa pelo conteúdo, que eu acredito que seja o ponto principal, né? Tem mais histórias ali para você adentrar, então, no que envolve a central de Gotham e todos os seus personagens. Acaba sendo uma edição melhor para você aí então compreender toda a trama. Além daquelas páginas que eu falei que tem anteriormente, etc, né? Você realmente vê um conteúdo aqui um pouco mais expansivo da coleção da Eagle Moss, né? Acaba realmente trazendo um atrativo um pouco melhor nesse sentido. Depois nós temos as perfumarias, obviamente, que é a questão da capa dura. As duas são capa duras, enfim. Mas tem o papel, tem o design gráfico e assim vai indo. Aí você tem que ver o que é melhor para você nesse sentido. Mas de conteúdo, eu vou dizer para vocês que a versão da Eagle Moss, eu sei que é caro, esse é o problema
problema também, a questão do preço que é importante. Mas a versão da Egomós no conteúdo é melhor. Eu acho que se a editora Panini lançasse hoje os encadernados de Gotham Central, que talvez possa acontecer mais pra frente, eu acho que também seria meio caro. Não acho que seria um preço aí, talvez até uns R$100, talvez um pouco mais. Eu acho que talvez um pouco mais hoje em dia, hein? Mas, de qualquer maneira, eu não sei precisar o preço exatamente. Hoje a coleção só está disponível pela Egomós, inclusive no site oficial da editora. Deve ter encalhado, até para a Amazon estar se desfazendo dessa maneira aí, né? O que reforça é uma pena gigantesca. Eu acho que, na verdade, encalhou não pela qualidade da história, mas por causa do preço e etc, porque é Egomós. Eu acho que nem entra na questão do editorial também, porque tem profissionais competentes ali. Eu sei que no passado tinha alguns problemas lá, mas as coisas foram melhorando. Então também não acho que é nesse sentido. Eu acho que é mais pelo preço, realmente, que não é muito atrativo nessas coleções, e porque tinha saído pela Panini, a galera possivelmente preferiu ou já comprou, garantiu pela editora anteriormente. Se encalhou por causa da história, sinto muito, vamos acabar o mundo aí, pode vir meteoro, porque não pode, meus amigos. Essa história, realmente o pessoal tá desprezando, pra mim, é vergonha. Tem a tendência a respeitar todo mundo, todos os gostos possíveis, etc, mas Gotham Central não. Não. Show? Combinado? Então, aí está a comparação, aí está a informação para vocês aí, mais um vídeo comparativo de edições para você ficar ligado, você pensar um pouquinho e você definitivamente ir atrás da história para ler, né? Se você não tem como adquirir nenhuma edição, espera um pouquinho aí aparecer uma versão um pouco mais barata, vai em sebo, tem a primeira versão da DC Especial lançado pela Panini, né, nos encadenados DC Especial. Veja em sebo se tem, pode ser uma maneira alternativa para você dar uma olhadinha também, mas de qualquer maneira fica a recomendação máxima aí. Então, dadas as considerações, meus amigos, agora eu quero saber de você. Se você sabia dessa informação, você já leu essas histórias da Josie Mack? Gostou delas? Eu gostei dessas histórias, hein? São boas. Fica a dica, inclusive, para você dar uma lida também nelas. Mas me diga se você sabia dessas informações, se você vai atrás dessa edição da Egomós ou não. Já tá tudo bem para você, assim, com as edições da editora Panini, ou você tem um importado, ou você tem a DC especial, já tá de bom tamanho. Traz os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marca o sininho para estar notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.